por cada um de nós, para que pudéssemos estar aqui hoje. Pudéssemos estar aqui hoje, usufruindo, desta graça, deste favor imerecido. Glória a Deus. Não é fácil a gente falar de um assunto tão importante no meio da igreja, tão importante para Deus. Família, a instituição, a primeira instituição criada por Deus. Ali em Gênesis, no capítulo 2, ele diz que a mulher deixará o pai e a mãe, e o homem também, e se tornará uma só carne. Uma só carne. Primeiro mandamento, a formação de família, para que pudéssemos procriar, pudéssemos multiplicar e estarmos aqui, fazendo a sua vontade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler apenas um versículo aqui que o Senhor colocou no meu coração. Versículo que se encontra em Juízes, capítulo 13, para a nossa meditação. Irmãos, eu não sou de ficar nervoso, mas hoje eu estou nervoso. Glória a Deus. Estou nervoso porque não é fácil. Não é fácil subir aqui e falar de um assunto tão importante, porque é preciso ter cautela, é preciso ter cuidado nas palavras que vão sair daqui para aí, amém? Capítulo 13, o versículo 8, que diz assim: Então Manoá orou insistentemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de ser. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Passagem bastante conhecida no meio do povo de Deus, mas eu não quero pregar sobre Sansão. Eu quero apenas falar um pouco de Manoá. E deixar que Deus, Ele nos instrua aonde devemos ir. Manoá, como vocês sabem, era o pai de Sansão. E ali a sua esposa, que a Bíblia não diz o seu nome, apenas diz que ela era estéril, ela recebe a visita teofanicamente de Cristo. E ali ele diz que vai dar a graça dela conceber, dela ter um filho. E ali a instrui o que ela não deve fazer para que essa gravidez ocorra bem. E quando ela chega à presença de Manoá e conta a Manoá, ele pede que esse anjo, o Senhor que veio até ele, apareça novamente, e ele vai orar ao Senhor, para que ele venha até ele, porque ele precisava também ouvir deles ensinamento. Muitas das vezes, irmãos, os nossos lares, eles estão sendo destruídos, assaltados, tomados pelo inimigo, porque muitas das vezes não queremos ensinar os nossos filhos na presença do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes não pedimos a direção a Deus para como instruir os nossos filhos, mas Manoá, ele fez diferente. Ele podia muito bem ter ficado só com aquela palavra da esposa dele. Ele poderia muito bem só ter se alegrado já de idade, como ele e Ana também, como ele e Isabel também, foram pessoas que eram estéreis e Deus concedeu a elas a graça de ser mãe. E ali existia uma missão na vida daquele menino, e ele compreendeu o que Deus quis dizer através daquele anjo, que havia uma missão, e ele não sentia-se preparado. Muitas das vezes nos achamos preparados para redarguir ou para ensinar nossos filhos, e muitas vezes não levamos a ele a correção correta, porque não vamos para os pés do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, ele se sentiu incapacitado pela honra que Deus tinha lhe dado, porque a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, e que eles pertencem a Ele, e que nós estamos aqui só para cuidar.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ali foi preciso que ele tivesse um direcionamento. E ali, quando o anjo disse, ele quis exaltar o anjo, quis fazer um sacrifício ao anjo, mas o anjo disse que não precisava. E ele pergunta o nome daquele anjo, e o anjo diz: tu não sabes que é maravilhoso? Glória a Deus. Por isso que é Jesus teofanicamente. Jesus já estava no início, ele já aparecia teofanicamente em forma de anjo para os seus. Glória a Deus. Mas irmãos, lá em 1 Coríntios 16, 14, diz que façamos tudo com amor. Tudo com amor. Até a correção que você vai dar a seu filho, é preciso que seja com amor. Que seja o instruindo, dizendo o porquê que ele está sendo corrigido, para que ele aprenda. Para que não crie nele uma raiz de amargura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quero começar nessa mensagem hoje com a seguinte pergunta: por que o amor na família tem esfriado tanto em nossos dias? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É bíblico, irmão, isso aqui é bíblico. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. A iniquidade, ela está entrando em nossos lares, mesmo a gente sendo crente, mesmo sendo evangélico. A informação é boa, a informática é boa, as redes sociais são bons, mas infelizmente nos últimos tempos a gente não tem controlado o tempo que os nossos filhos passam nas redes sociais. Glória a Deus. E devido a isso tem causado muitas coisas. A falta de comunicação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito está se esfriando. Mas irmão, daí que iniquidade é essa? Tudo aquilo que tira a sua atenção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ela é iniquidade. E quando o amor ele se esfria, então não tem mais sentido, tanto faz. É a história do tanto faz, não tem nada a ver. Não, isso pode. E nós estamos perdendo essa direção. Glória a Deus. Eu sei que o culto é de família, é para mim falar de todos, mas nesta noite Deus está nos instruindo a andar por esse caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o inimigo de nossas almas, ele tem tentado de todas as formas tragar a nossa juventude, os nossos filhos. Porque é como quando a gente era do mundo, né? A gente dizia assim: pode fazer o que quiser comigo, mas não faça com meu filho não. Não é assim? Quando a gente não era crente, pode fazer o que quiser comigo, mas não faça com meu filho, porque comigo eu aguento, mas com meu filho eu não aguento. Então o inimigo, ele escuta essas palavras, ele entende isso, ele está 24 horas e às vezes até eu brinco, 25, ao nosso derredor, bramando, vendo quem possa tragar. E nós temos algo precioso que o Senhor colocou em nossas mãos, que é a herança dele. Que nesta noite possamos entender o trabalhar de Deus e observar aonde o amor está se esfriando, quais são os motivos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, ela está lá em Apocalipse, no capítulo 5, falando às igrejas de Efésios. Mas ela também fala para nós, família. Como o irmão disse, família é a base de todas as coisas. É a instituição mais importante criada por Deus. Não pense que a igreja é mais importante do que a família, não, que não é. A mais importante é a família. Porque uma família destruída, ela não vem à igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse versículo, ele nos leva
a uma reflexão, a observarmos onde caímos, o que deixamos de fazer, porque quando está no primeiro amor, quando a gente conhece a esposa, tudo é maravilhoso, né? Tudo pode, tudo dá certo. Ah, meu amor, você tá linda. É beijinho para cá, é beijinho para lá. Aí vai se passando os tempos, e agora a esposa pergunta e ele diz: não, isso aí não dá certo não. Meu amor, não, meu amor, não dá certo não. Então precisamos estar atento aonde você parou. Temos que refletir, temos que nos arrepender, voltarmos para o primeiro amor. O primeiro amor da sua juventude. Como o irmão disse, quem escolheu essa pessoa que está do teu lado foi você. Glória a Deus. Foi você que decidiu assinar o papel. Foi você que decidiu ali quando diz: até que a morte nos separe. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que não é fácil. Sei que não é fácil. Problemas, eles vêm. Vêm para nos tentar tirar da presença do Senhor. Glória a Deus. E o esfriamento do primeiro amor diante de toda a família, normalmente é como se nada estivesse errado. Você já entrou, nós já entramos naquela normalidade, como o pessoal costuma dizer, né? É a convivência. É a convivência. E o esfriamento faz com que a gente vejamos dessa forma. Não observamos mais as virtudes que há no nosso parceiro. Não observamos mais os valores que há nos nossos companheiros. E só observamos os defeitos. Quem hoje se levantou aqui, o homem ou a mulher, e olhou para o seu parceiro e disse assim, na hora que acordou: você é muito linda. Você é muito lindo. Pode dizer a verdade. Quem se levantou e disse isso hoje? Ih, rapaz. Quem se levantou hoje e olhou para o seu parceiro, ou sua parceira, sua companheira, e disse: eu te amo? Eita Jesus. Ninguém também? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Disse? Glória a Deus, amém. Então nós empatamos. Glória a Deus. Irmãos, não percam isso. Reflitam. Vocês lembram que quando ela era bem novinha, bem bonitinha, que acordava, vocês diziam. Mesmo ela assanhada, vocês diziam. Não era? Aí agora por que vocês não querem dizer mais? Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que a gente volte ao primeiro amor. Enxergue a sua companheira, o seu companheiro, como Jesus enxerga a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias Jesus está dizendo que ama a sua igreja. E por que você não pode amar a sua companheira? E por que você não pode dizer que ama a sua companheira? Se é ela que está com você em todos os momentos, primeiramente Deus, depois ela. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o teu nome. Aleluia. Neste versículo ele diz: lembre-se de onde você caiu. Lá em Efésios, no capítulo 5. Nesta noite Deus quer fazer com que você se lembre de onde parou aquele fervor, aquele fogo, aquele amor que você sentia pela sua companheira ou pelo seu companheiro. Que possamos nesta noite entender que Deus, Ele quer restauração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer famílias de aparência. Glória a Deus. Louvado seja. Principalmente na sua casa. Porque a sua casa é casa de alegria. Glória a Deus. É casa de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E pratique as obras que praticava no princípio, como eu falei.
pratique as obras que vocês praticavam no início. Restauração. Vamos restaurar, vamos fechar as brechas. Glória a Deus. Deus te trouxe nesta noite aqui. Você que está com seu relacionamento um pouco conturbado, para que você entenda que é preciso fechar algumas brechas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que haja restauração. Engrandecido seja o nome do Senhor. É preciso que brechas sejam tapadas, para que o inimigo não tenha a oportunidade de investir no bem mais precioso que Jesus preparou para você, que é o seu casamento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acontece o esfriamento do amor na família, porque já não se pratica mais as coisas que se praticavam no início de tudo. Aí vem dizendo aqui, ó, o carinho, a atenção, o cuidado, a compreensão, a cooperação e tantas outras coisas. Deus nos confronta a que pratiquemos as coisas que deixamos de praticar, e que restauremos aquilo que foi destruído. Aleluia. Destruído, irmão. Palavra forte. Mas nesta noite Deus está dizendo diferente. Deus está dizendo que há ainda solução para o teu casamento. Aos olhos humanos, aos olhos dos vizinhos, pode até aí não ter solução, mas Deus está dizendo nesta noite que há solução sim para o teu casamento, e que Ele quer restaurar, Ele quer te dar essa nova oportunidade de você restaurar o seu bem maior, o casamento. Glória a Deus. E precisamos entender outra coisa, irmão. Viver a dois é uma vida de começo e recomeço. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias você tem que começar. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias você tem que recomeçar. Começar como, irmão daí? Quando começa o dia, começa uma nova etapa do seu casamento. E recomeçar quando, irmão daí? Recomeçar quando há intrigas, recomeçar quando há desavença, concedendo o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Nos últimos tempos o inimigo tem colocado na mente dos seres humanos que vale mais a razão do que a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estava aqui e ouvi o contrário. É melhor a paz do que a razão. E não se torne inimigo dessa palavra. Torne-se amigo. Em todos os momentos, despeje o perdão. Embora que você ache no seu ser que você está certo, mas a Bíblia diz que mesmo quando a gente estamos errados, precisamos pedir perdão. Devemos nos considerar menor, ou até mesmo é mais errado do que o outro. E para que uma vida a dois, conjugal, ela dê certo, é preciso que haja essa abertura. É preciso que haja esse ceder. Muitas das vezes você ceder não é ser covarde, não. Muitas das vezes você ceder, você é o corajoso. Porque para liberar perdão precisa ter coragem. Glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está dizendo a ti nesta noite? É preciso ter coragem para liberar perdão. Até mesmo para aquele que dorme contigo, que amanhece contigo, que participa de todo o seu sofrimento, de todas as suas aflições. Mas tem dia que você está daquele jeito e você não consegue de forma alguma olhar para a tua companheira, olhar para o rosto dela e dizer eu te amo, e dizer me perdoa, meu amor. Aleluia.
E aí o inimigo tem trabalhado, Senhor, nesta fase, nesta etapa da vida de muitos casais. Por isso que o irmão disse 80 mil divórcios, e maior motivo, infidelidade. Mas a infidelidade, ela não começa de uma hora para outra não, irmão. É igual o pecado. Ninguém pensa que peca de uma hora para outra não. O pecado, ele trabalha em você, como a infidelidade também, através do inimigo. Ele vai lançando as setas, e através desses problemas que existem na vida conjugal, o amor vai se esfriando. E agora você já não vê mais a sua esposa como você via 10 anos atrás, bonitinha, bem feitinha, toda formosinha. E o inimigo começa a abrir os seus olhos carnais para as ofertas que ele manda do mundo. Glória a Deus. E ali vai se alimentando o desejo de praticar aquilo ali. Mas muitas das vezes isso aí pode ser evitado, se nós começarmos a liberar o perdão, se nós começarmos a olhar com olhos espirituais para o que Deus nos deu, para a importância da instituição chamada casamento. É preciso que estejamos atentos. Quero dar um conselho aqui, principalmente para os homens. Nós homens, que somos, como a Bíblia diz, o cabeça, o líder, precisamos que estejamos atentos às astutas ciladas do inimigo, para que possamos combatê-las, possamos frear essas investidas deles, porque não tem algo mais maravilhoso para Deus do que um lar sem mácula, um lar sem intrigas, sem brigas, um lar em harmonia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É preciso que estejamos vigilantes, e a Bíblia diz também que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, né? Coisa que hoje estão invertendo. A sociedade, ela está invertendo. Tal do feminismo. Querem hoje a mulher estar acima. Mas eu quero te dizer nesta noite, eu não posso ser contra a Bíblia. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa, que o homem, ele é o cabeça. Mas se nós vigiarmos, vai haver ali um prumo, uma temperança, vai haver uma igualdade espiritual, porque é preciso que estejamos prontos também a receber algumas opiniões, alguns conselhos das nossas esposas, porque não é todas as vezes que nós estamos certos. Nós somos falhos, somos seres humanos. É por isso que onde eu passo, onde eu chego e é me dada a oportunidade para falar sobre o meu casamento, eu digo que eu não tenho só uma esposa, eu tenho uma mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma irmã, e acima de tudo eu tenho uma amiga. Seja amigo da sua esposa, seja amiga do seu esposo. Conversem, discutam o relacionamento, aceitem as opiniões um do outro, porque é preciso. Manoá, ele pediu a Deus para que o ensinasse a criar um filho, mas eu acredito que naquele ensinamento viriam também instruções para manter um casamento saudável, porque veio muitos problemas. Quando Sansão nasce, ele começa a fazer tudo o contrário à vontade de Deus. Ele já começa com o pai, procurando um casamento com a estrangeira, que ele não podia. E ali, e com os filhos, a gente sabe, são cabeças diferentes. E às vezes a mãe, como é mais amorosa, quer ficar mais puxar para o lado do filho. E o pai, que é aquele mais duro, quer ficar mais rígido na posição. Mas precisa que haja sabedoria. E Manoá pediu isso a Deus, porque ele precisava de sabedoria. Então todas as vezes que vocês forem conversar com seus filhos, se eles tiverem feito algo errado, peça direcionamento a Deus. Porque muitas das vezes as coisas acontecem
e depois nós vamos nos culpar. Há certo tempo aí, a gente quando aceitou a Jesus, um testemunho, só um pequeno testemunho, e eu vou dizer isso para que os irmãos meditem, porque muitos aqui como eu, têm alguns filhos que ainda não estão na casa do Senhor, ou estão afastados. Eu quero tirar do teu coração, através desse testemunho, talvez esse peso de que você tenha tido culpa, por ele não estar ou por ele ter se afastado. Quando a gente aceitamos ao Senhor, nossos filhos, um tinha 9, outro 10 anos. E ali a gente procuramos de toda forma ensiná-lo o caminho que ele deveria andar, como está lá em Provérbios. E até os 14, 15 anos, a gente conseguimos manter eles dois dentro da igreja. Mas a partir daí, meu irmão, começou os problemas. O inimigo, ele começou a investir, e eu não entendia muito do trabalhar de Deus. E às vezes a gente quer, com braço forte, né? Pulso forte, quer obrigar que as coisas aconteçam, quer fazer do nosso jeito, mas não é assim. Eu acho que se eu tivesse mais sabedoria, talvez tivesse contido algumas coisas, não tudo. E ali eles se desviaram, saíram da igreja. Algumas vezes a gente crente fomos para dentro de arrastão, para você ver como é a situação. Buscar eles em arrastão para casa. E nosso filho, que eu acho que todos conhecem aqui, enveredou-se no caminho das drogas, e ali começou a fazer muita coisa que não agradava a Deus. E hoje ele está encarcerado, uma pena de 18 anos, mas Deus está trabalhando na vida dele, porque ele retornou para Jesus, está trabalhando lá, fez faculdade, está fazendo faculdade, aliás, passou, está fazendo faculdade dentro do presídio, para a honra e glória do Senhor. E Deus é tão maravilhoso que já fez tanta coisa na vida dele, já remiu alguns dias, só pela leitura dele. E um certo dia, a gente com aquilo guardado no nosso coração, eu conversava muito com minha esposa, ela comigo, e a gente dizia: onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente errou? A gente na igreja ia acontecer isso. Onde foi que a gente errou? O que faltou? O que eu deixei de fazer? Ou o que eu fiz demais que me afastou ele? E a gente já não aguentava mais essa angústia. Isso nos torturava, porque não é fácil você ter um ente querido nessa vida aí, nesse mundo. E ali certo dia a gente foi fazer uma visita a ele, e eu não entrei porque só entra um. Quem entrou foi minha esposa, e a gente já tinha conversado e eu tinha pedido a ela para que conversasse com ele, que ele abrisse seu coração e que dissesse a verdade. Se tinha sido falha nossa, se a gente tinha errado, tinha feito alguma coisa que o impulsionou a seguir esta vida, porque esse não era o desejo de Deus nem o nosso. E ali ela foi, e quando fez a pergunta a ele só fez pedir perdão. Glória a Deus. Perdoe, mamãe, peça perdão a Odaí, porque não foram vocês os culpados. O culpado foi eu mesmo, que me desviei e entrei no mundo das drogas. E hoje, se eu estou aqui, é porque eu estou pagando pelos meus erros. Vocês não têm culpa de nada. Não tem culpa de nada. Então eu quero te dizer nesta noite, você que está ainda com seu coraçãozinho apertado, porque teu filho ainda não está na casa do Senhor, ou está fazendo algo que não agrada a Deus, continua orando. Continua orando. Continua com teus joelhos no chão. Porque no tempo de Deus, que a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. E na hora certa Deus vai trazer. Para a honra e glória do Senhor, Deus tem o seu trabalhar. Todos aqueles que andavam com Ele hoje estão mortos. Infelizmente. Mas Ele está vivo. Porque ainda existe. Não é para me gloriar, nem desfazer dos que morreram. Mas é para ver como ainda existia um temor de Deus na vida dele. Glória a Deus. E para a honra e glória do Senhor, a cela dele, todos são crentes. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente chega lá para dizer assim, viemos fazer a visita, aí diz assim, quem é seu filho? Aí, rapaz, Leonardo, é o pastor? Eu digo, o pastor? Eu digo, glória a Deus, louvado. De bandido para pastor, é assim que Deus faz. Deus pega aquela mais vil criatura e a transforma.
Porque aquilo que é desprezado para o mundo é amado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos podem não dar crédito por ti, mas Deus, Ele ainda dá. Deus ainda dá. Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira. E quando Ele diz o mundo, Ele está falando de pessoas. Ele não está falando desse mundo de casa, Ele está falando de pessoas. Que Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então somente creia nesta noite, que Deus vai restaurar o teu casamento, que Deus vai restaurar a vida dos teus filhos, e que no próximo culto da família, vamos estar aqui, louvando, engrandecendo e dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor, amém? E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.